Boa noite, muito boa noite pra você. Eu tô em mais uma das lives aqui super importantes. Lembrando que toda primeira e terceira semana do mês a live é sobre empreendedorismo. A segunda semana do mês é sobre o tema do mês. E a última é um tema que vocês votaram. E hoje a gente tá em mais uma das lives sobre empreendedorismo. E o convidado já tá ligadinho aqui, que é o Clóvis Sakamoto. E vai ser uma live sensacional. Eu tô super ansiosa para poder conversar um pouquinho com ele. Lembrando que eu gosto muito do trabalho dele, acompanho já há bastante tempo. E ele é um cara fera para poder passar informação e conhecimento pra gente. Tudo bom, Clóvis? Boa noite. Boa noite. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô conseguindo te ver e te ouvir. Você? Perfeito, perfeitamente. Tudo Então tá bem? bom. Tudo ótimo. Primeiramente, eu queria super agradecer sua participação. Eu estou muito contente de você ter aceitado esse convite. Imagina. Toda quinta-feira eu faço uma live, e aí algumas lives são justamente sobre empreendedorismo. E você é o fera na Resina Epoxy, né? Então, se você vai Não, pera, não é. Não. Eu acho que estou longe de ser fera. Eu conheço porque eu mexo há muito tempo, mas de fera acho que falta muito ainda. Todo dia a gente aprende muita coisa, né? sim, é verdade, mas você me ajudou muito aí nesse processo. Eu tinha um grande problema com brushing. E você foi o cara que conseguiu me ajudar aí a passar e superar aí todas essas dificuldades. Bom, Passei em vários grupos convidando, grupos que trabalham já com resina, convidando a participar dessa live para enxurrar você mesmo de dúvidas e você poder participar e trazer um pouco do seu conhecimento com a gente. se eu puder ajudar, tô aqui. Tenho certeza que vai. Pessoal que está entrando, que está assistindo a gente, está conseguindo ver e ouvir também. Eu e o Clóvis escreve um tamo junto, para a gente saber se está todo mundo acompanhando. O pessoal já está mandando um monte de coraçãozinho aqui, Clóvis, tá vendo? Quando o pessoal gosta, Bom, eles mandam coração. Então vamos ver o pessoal aí mandando energia para a gente nessa live. isso é bacana. Bora lá então, Clóvis. Conta um pouquinho pra gente sobre você, como que você se tornou químico, o que que te chamou a atenção nessa área e até como que você andou e caminhou até chegar no mundo da resina. Olha, eu vou dizer que eu fui eu vou dizer uma rara pessoa que desde que eu era criança eu queria ser químico. Então, desde pequeno, eu ficava mexendo nos produtos de limpeza da minha mãe, que ela ficava maluco, ficava fazendo misturas, ficava fazendo experiências. Enfim, eu cresci desde pequeno querendo fazer química e não tive dúvida. Fui estudar, fui fazer química, sempre gostei, não tive nenhuma dúvida quanto a isso. Não é aquela, não tive aquele negócio assim do adolescente que vai fazer faculdade e fala, o que que eu vou fazer? Não, eu queria fazer química. Até porque a gente sabe, né, algumas deficiências que a gente tem no nosso ensino público. Eu tive uma química. Mas vai com calma. A mim você travou. Então, você deu uma travadinha pra mim, deu uma cortada também. Esses são os Tá? percalços da live dos online da vida. Não tem Faz problema. parte. Não, o que eu quis dizer assim, foi muito frustrante para mim no colégio, o pouco que eu vi de química, e eu achei que tinha que ter muito mais que isso. E isso me incentivou mais ainda a fazer química. Estou aí, já há um bom tempo nessa estrada já. Por coincidência, o meu primeiro estágio, eu trabalhava numa fábrica de computadores. Hoje em dia acho que quase não tem mais o que a gente chamava de mainframes, eram computadores que pegavam uma sala. Só que como eram computadores muito caros, você tinha que analisar cada componente. E para analisar os componentes, a gente utilizava a resina epóxi para fazer encapsulamentos dos componentes para fazer a análise. E no meu estágio já comecei a mexer com resina epóxi. Lá mesmo já comecei a brincar, comecei a fazer chaveirinhos com placas de circuito impresso, comecei a dar para o pessoal na fábrica. Enfim, aí foi.
fui para um outro estágio numa resina, numa empresa que só mexia com resina epóxi, e foi minha carreira sempre em cima disso daí. Então, posso dizer que desde a época de estágio, eu já comecei a mexer com resina. Eu me encantei, porque eu considero uma das resinas mais versáteis que tem no mercado. Sou suspeito para falar, né, obviamente, mas eu acho que ele tem muita coisa para ser feito com ele. O Brasil não consome nem 10% do que se é consumido, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, existe um mercado muito grande ainda a ser descoberto, a ser utilizado. Enfim, agora, de uns 10 anos para cá, houve esse boom de utilizar a resina epóxi com finalidades decorativas, finalidades de objetos que antigamente não tinha. Você utilizava só para fins industriais mesmo. Sim, é verdade. Eu acho que o boom, assim, como você disse mesmo, lá fora, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal tem muito mais conhecimento sobre resina, né? Até onde eu saiba, me corrija se eu estiver errada, mas lá fora só tem epóxi. Eu não conheço um lugar lá fora que trabalhe com cristal, não sei por qual motivo. Não, existe também. Existe Existe? existe o que se chama de cristal, né? A gente chama de resina poliéster cristal, né? Existe. Lá fora, o que acontece é que os teores de estireno das resinas lá são menores, porque existe uma tolerância menor ao que a gente chama de VOC. Mas existe, sim, resinas poliésteres nos Estados Unidos, na Europa, mas óbvio, o pessoal dá preferência para o epóxi quando pode, porque lá o poliéster não é tão barato quanto aqui. Aqui, você for pensar, o poliéster custa às vezes um terço, um quarto de uma resina epóxi. Lá não. Se chegar a metade, às vezes é 60%, 70% de um poliéster. Então, muitas vezes não compensa a pessoa optar pelo poliéster, porque a diferença de preço é muito pequena. Entendi. Bacana, interessante. Tem muita gente comentando aqui, o pessoal tá surtando, tem gente chamando você de mestre, o pessoal chovendo de elogio aqui. O pessoal é muito gentil, na verdade. Muito, a Orgonite comentou aqui, muito educado, sempre com destreza espetacular quando atende a gente. Redilize comentando aqui, o maior conhecedor do epóxi do mercado, na minha opinião, mestre. É um grande elogio, né? Vindo de uma Deve, fornecedora de matéria-prima. deve ser o Bedu, que ele é muito gentil. A Organiste já começou a perguntar aqui sobre a questão da Organiste com resina epóxi. Eu vou pedir para esperar só um pouquinho, que daí mais para o final a gente abre para perguntas. Inclusive, já tem uma Perfeito. pergunta aqui relacionada com orgonite, que eu até fui dar uma pesquisada a fundo. Falei, gente do céu, vamos ver o que a gente consegue construir aí, passar de conhecimento na live. Então, estou com alguns desafios aqui também, Clóvis. Vamos lá. Eu acho bacana essa questão. Eu, particularmente, né, falando agora um pouquinho do Bangalô da Pororoca, eu trabalhei com resina, mas eu já trabalhei muito com artesanato e acabei sabendo, tomando conhecimento da joia de leite, não sabia, não tinha a mínima ideia do que era resina. E aí fui pesquisando, pesquisando, até descobrir que pelo menos foi o que foi me passado na época, mas qualquer coisa que mistura o A com B para virar duro é resina. E eu falei, gente, descobri a resina dessa forma. E aí fui aprendendo na tentativa e erro, fui mexendo, mexendo, e aí com o tempo foi passando. E aí eu fui tomando conhecimento da resina cristal, da resina epóxi, vi muito vídeo lá de fora, porque aqui, há uns 4 anos atrás, não tinha muita informação, né? É verdade. E aí eu via muita gente usando, por um exemplo, maçaricando resina, e eu trabalhava com a cristal, e foi Nossa, passando o tempo até eu entender e começar a falar muito sobre essa questão de segurança. Então eu bato muito o pé sobre essa questão de segurança, porque as pessoas às vezes veem um vídeo e querem fazer aquilo que está no vídeo e tem detalhes que o povo não passa, né? não pegou Então, fogo na cristal, não? olha, eu não maçariquei. Quando Ah, eu fui bom. maçaricar a cristal, eu tinha conhecimento que era inflamável. Eu fui no quintal botar fogo para testar e realmente pega fogo. Perfeito. Mas é um perigo, né? Porque o pessoal realmente não Sim, explica essas coisas, né? E acho que isso sim. que é muito importante. Então, acho Eu muito acho que bacana.
Assim, um dos motivos de eu ter criado o canal no YouTube é porque realmente eu achei que faltava informação. Você tem muita informação de fora, mas também não é tão completa e não dá para todo mundo saber inglês, por exemplo, né? Então eu falei, bom, eu vou fazer um canal aqui no Brasil para que as pessoas possam trabalhar com segurança, saber os problemas que possam ter e todas essas dificuldades que eu diria que eu respondo quase que diariamente. Aí eu falei, eu coloco lá como se fosse um FAQ, né? Aí as pessoas podem consultar sempre que tiverem dúvida, está lá disponível. O dia que eu me for, se o YouTube não fechar, vai continuar lá também, né? Então, é como quase que deixar um legado para as próximas pessoas que precisarem. Sim, e ajuda muito mesmo. Tá de parabéns aí pelo trabalho, pelo envolvimento, né? Até onde eu sei, você não tem retorno por isso, pelo menos Não. financeiro não, é super por boa vontade e espontaneidade. Então, parabéns, porque realmente é um belo legado. Se você for ver, o meu intuito é realmente deixar para qualquer pessoa. Então, em nenhum momento eu vou te falar de produto, de curso, de nada. Ali é puramente informação técnica para quem precisar. Seja quem for, o usuário, fabricante, vendedor, professor, para quem precisar. Ali disponível para quem precisar. Parabéns mesmo. A dona Marie já comentando aqui, já usei muito maçarico também. Você tem uma ideia? Meu intuito era fazer um canal só sobre epóxi. Aí eu fiz 2 vídeos falando algumas coisas sobre poliésteres, porque tinha muita dúvida. E no final das contas, como começou a ter muita pergunta sobre poliéster, eu estou criando um outro canal só para falar sobre poliéster, porque senão vai acabar ficando muito bagunçado. Então comecei agora, é muito novo ainda, canal só para falar sobre resina, poliéster também. Que legal. Essa daí eu já não sabia. Vou ficar ligado Não, aí. tá novo, ainda é embrionário. Se tiver lá, deve ter uns 4 ou 5 vídeos só. É muito embrionário. Legal. Bacana. E, Clóvis, conta um pouquinho mais pra gente, porque tava conversando lá no grupo e o pessoal tava super curioso, né? Um monte de mulherada tudo curiosa pra saber, nossa, mas o que o Clóvis trabalhou tanto com resina epóxi aí? Então, se você puder falar, sem denunciar a sua idade, se você não quiser, mas quanto tempo Ah, você tá aí no mercado? Como é que de forma foi? alguma. Eu tenho 54 anos, eu trabalho, como eu falei, desde a época de estágio. Então, eu tenho praticamente 36 anos mexendo com resina epóxi. Quando eu saí do primeiro e fui para o segundo estágio, eu fui para uma empresa que era a principal distribuidora da maior fabricante de resina epóxi que existia no Brasil. Antigamente tinha-se muito pouca resina epóxi importada. A maioria era fabricada no Brasil e era uma empresa chamada Dow Química. A Dow Química era a principal fabricante de resina epóxi. Ela tinha uma planta no litoral aqui do estado de São Paulo, numa cidade chamada Guarujá. Então ela fabricava lá e eu fui trabalhar numa empresa que era a principal distribuidora dela. E lá eu fui trabalhando como auxiliar de laboratório, depois assistência técnica, até que eu cheguei a supervisor de laboratório. Num dado momento, essa empresa, apesar dela ser a... Oi. Voltou? Voltou. 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 E como eu falei, a empresa que eu estava trabalhando, ele faliu, eu fui para o mercado e depois de algumas coisas, eu entrei de sócio numa fábrica, uma formuladora de resina epóxi, onde eu estou até hoje. Eu só não vou falar a empresa aqui, porque, como eu te falei, eu não estou aqui para fazer propaganda, eu não faço no canal nenhuma propaganda dos meus produtos. Eu não, não é que eu não preciso, eu acho que não é necessário. Eu vou te falar que hoje, os meus desenvolvimentos em resina epóxi, a maioria é para a área industrial. Você provavelmente já tocou em alguns produtos a qual eu forneci resina epóxi. Se você foi votar nos últimos 10 anos na urna eletrônica, eu desenvolvi uma resina para fazer a lacração tanto da memória quanto do teclado para ter uma proteção física nas urnas eletrônicas. Há mais ou menos 10 anos que eu forneço para esse tipo de produto. Se você já foi CLT e bateu naqueles relógios eletrônicos de ponto, talvez um desses relógios eletrônicos de ponta ele tenha uma memória encapsulada, protegida. Também já desenvolvi resina para esse tipo.
Você é de São Paulo? Não. Sou de São Paulo. Ah. Se você já passou pela Imigrantes, pela Ayrton Senna, pela Anchieta, muito provavelmente você passou por cima de alguma resina que eu desenvolvi. Se já foi para o Rio de Janeiro, depois das Olimpíadas, a gente desenvolveu uma resina para reforço estrutural do Maracanã e de outros estádios também no Brasil. Então, assim, a gente fornece para esse tipo de atividade de construção civil, eletrônica, para, como é que eu vou te falar? Da plataforma de petróleo também. Então, tem várias tubulações que precisam ser feitos reparos. Imagina um tubo de uma usina ou de uma plataforma onde você tem quilômetros de extensão. Aí tem um furo. Você não tem como fechar uma torneira que nem você fecha para remendar esse furo. Então, tem uma empresa onde ele faz um dispositivo para envolver esse vazamento e ele injeta a resina. É uma resina epóxi toda específica, onde ele faz isso daí também. Então, na verdade, assim, que eu não forneça material para o mercado decorativo, mercado de artesanato. Mas não é meu foco principal hoje na empresa. Entendi. Legal. O pessoal está perguntando aqui qual que é o nome da empresa e foi várias pessoas. Eu não vendo produto para o mercado. Na verdade, eu só vendo coisas a granel, em grandes volumes. Então, eu não vendo para o mercado. Tem Entendi. outras pessoas que pegam meu produto, revendem, alguns põem seu nome, põem sua marca e põem aí no mercado. Pode ser que alguém já tenha consumido algum produto meu, vai saber. É verdade. Muito disso que você comentou sobre a questão estrutural e tudo mais, em algumas lives anteriores, principalmente do ano passado, eu até tinha comentado que são usos, né? Mas eu acho que outras pessoas falando vêm com muito peso, né? Principalmente porque eu particularmente uso a resina como um produto artesanal. Então, assim, a Tassi está falando, mas até que ponto que é o conhecimento da Tassi? E aí, vindo de outra pessoa que tem o conhecimento e é fabricante disso, eu acho que faz muito sentido. Tem um monte de gente aqui também, Clóvis, pedindo a resina aqui no amarela para você desenvolver uma resina com a amarela, uma resina que não cria bolha, uma resina que não fede. Já Olha, começaram os pedidos. entenda assim, eu estou desenvolvendo algumas resinas de acordo com algumas encomendas, solicitações de alguns clientes. Mas ainda é muito embrionário. Enfim, são coisas que ainda não posso falar, que alguns revendedores me pediram. Então, eu estou desenvolvendo de acordo com algumas demandas que o mercado precisa. Mas, na verdade, bolha, entenda o seguinte, tem gente que trabalha com resina de alta viscosidade, média viscosidade, baixa viscosidade, e as pessoas se adaptam a não ter bolha. Então, bolha não é da resina, é do processo. Você que já trabalha com resina há muito tempo, você já deve ter percebido que o processo influencia muito quando vai ter muito mais ou menos bolha. Então, óbvio que se você tem uma resina mais grossa, o seu processo tem que ter mais cuidado para não ter bolha. Uma resina mais líquida é mais fácil de eliminar essas bolhas. Mas é muito do feeling da pessoa, de perceber como misturar, como derramar, tudo isso daí. Existem já alguns processos que auxiliam a diminuir essas bolhas, mas ainda assim o processo é fundamental, né? Sim. A baixa viscosidade ela vai ajudar muito, né? Mas para artesanato ainda eu acho que o melhor de tudo é a baixa viscosidade, dependendo do trabalho. Mas tem essa questão que mesmo assim tem quantidade de material, acho que influencia muito também a questão de dar bolha, o jeito de mexer, e acho que isso que é uma coisa que eu também bato muito o martelo, é a questão de marca, né? As pessoas vêm e perguntam, tá, mas que marca que eu uso, né? Tem um monte de gente aqui no grupo ainda falando marca de resina. Eu falo, gente, você tem que ver qual que é o seu perfil, se você gosta de mexer bem, se você é precisa com uma balança, se você não é precisa com uma balança, se você mistura muito, qual tipo de material que você usa para mexer. Então, isso tudo influencia na hora. Então, assim, eu acho que o principal é o quê? Você saber como é a sua característica, quais marcas existem no mercado, o que cada marca oferece, e aí você vê, puxa, eu me adapto melhor com essa. A marca que eu uso talvez não vá servir para você, não vai servir para não sei quem, não vai servir para não sei quem lá. Por isso que, assim, você tem que entender qual que é o seu e o que cada marca oferece, né? Exato.
Às vezes me pergunto, qual que é a melhor marca? Não existe melhor marca. Existe a marca que mais se adequa à sua necessidade. Então não adianta você querer pegar uma resina que é, por exemplo, para uma pintura e querer fazer uma peça. Não vai dar. Ou uma resina que é para construção de uma luminária e querer fazer uma pintura. Então, na verdade, o que você tem que escolher é a resina adequada à sua aplicação. E outra, tem muita resina muito parecida. Uma coisa que eu sempre falo, procure adquirir resina de pessoas que possam ser sua parceira, que possa te dar um bom suporte, que possa te fornecer com o tempo que você precisa. Porque sempre que você está mexendo com resina, se você não tiver um bom suporte de quem está te fornecendo, se ela não faz boas práticas para fornecer sempre um material muito parecido, né, você vai ter muita variação e você vai se frustrar. Aí você vai chegar e falar, nossa, trabalhar com resina é muito difícil, isso não é para mim, eu vou vender tudo isso, vou jogar fora. Não é por aí. Sim, é verdade. E o que eu sinto muito no mercado também é uma, de certa forma, não sei se é a melhor palavra, mas uma rivalidade entre a resina epóxi e a cristal. Porque quem tem o primeiro contato com uma se apaixona por aquela e começa a detestar a outra. Então, assim, mas a resina cristal fede. Mas ela tem que dar acabamento. Mas a epóxi dá muito bolha. Mas ela é amarela. Então, mas mesmo assim, cada resina tem a sua aplicação Sim, ideal. E aí você precisa sim. saber para que você quer. Exato. Eu acho que não existe melhor ou pior. Existe aquela que se adequa mais. Tem gente que prefere a cristal porque é mais barata, porque é mais transparente, só que tem que lixar e polir, a pessoa não se importa. Já tem gente que fala, não, ficar lixando e polindo não é para mim, eu prefiro deixar com ele acabado ou no máximo fazer um dome. Então vai para o epóxi. Então é isso que você falou mesmo, cada um vai se adaptar. O que eu acho bacana é assim, eu acho que quem tem dúvida, as pessoas me perguntam, eu devo começar a testar ou fazer curso? Falei, depende do perfil de cada um. Tem gente que precisa de um curso, tem gente que precisa de um direcionamento. Então começa a fazer um curso e depois vai fazendo seus testes e tirando a dúvida com quem te ensinou. Agora, tem gente que prefere sair testando de tudo quanto é jeito, como você mesmo falou, você foi testando, testando, só que vai bater cabeça. E isso faz parte do processo. Faz parte do processo bater cabeça em tudo que você quer aprender, ser autodidata. Então, óbvio, o curso te dá direcionamento. Sim, verdade. Tem muita gente entrando, é um prazer ter o pessoal da Yui aqui, que é uma grande pessoa também, um grupo, né? São um casal que fala muito sobre a questão de resina também, então sejam super bem-vindos. O Alessandro falou, minha primeira vez aqui está ótimo, então seja super bem-vindo. Já usei epóxi na indústria para moldes de função e agora estou iniciando com Perfeito, madeiras. perfeito. Antigamente se usava muito resina epóxi na indústria de matrizaria e ferramentaria. Ainda se usa, mas com as tecnologias 3D, muita coisa tem sido trocado, porque ainda assim é um trabalho manual, fazer os moldes com resina e tal, mas ainda se usa, ainda se usa. Menos, mas ainda se usa. Aí aqui o pessoal tá falando aqui, bolha contornável, produzo menos bolhas hoje em dia do que no começo, mas o amarelamento tá forte. Oi, voltou. Então, eu vou te falar o seguinte, tem resinas epóxi que amarelam bem menos. Mas imagina o seguinte, não tem no Brasil. Eu posso trazer de fora. Você pagaria 3 vezes mais por uma resina que não amarela? Sim. O pessoal já acha a resina epóxi cara. Imagina se eu trouxer uma resina que é 3 vezes mais cara. A pessoa vai preferir uma que demora mais para amarelar, uma resina aditivada que demora bastante para aditivar, do que uma resina que não amarela realmente. Agora, não amarelar nunca não existe. Tá? Nenhum polímero ela é 100% estável à ação do ultravioleta. Nenhum, nenhum. Todas elas, em algum momento, dependendo do tempo de exposição e da intensidade, vão se degradar. Óbvio que alguns mais lentos, outros mais rápidos. Então, existem o que a gente chama de resinas epóxi hidrogenadas, resinas epóxi alifáticas. Elas têm uma alta resistência ao ultravioleta. Mas elas não são tão simples de trabalhar como essas resinas comuns e são caríssimas. Sim.
É uma coisa que eu reparo muito também, não tenho conhecimento técnico, mas eu percebo que, dentre as marcas brasileiras, tem algumas que amarelam mais ou menos, sem entrar no critério aqui de UV, com proteção UV ou não, mas mesmo com UV, sem UV, tem umas marcas que amarelam mais, outras menos. Mas as marcas importadas são as marcas que dão de 10 a 0, assim, quanto à questão de amarelamento. Diga-se de passagem, tudo envelhece, então tudo cria uma característica, roupa desbota, papel de parede desbota. Então, assim, a joia, a resina também vai ter sua alteração ao longo do tempo. Eu acho que a questão tem joias e marcas que, por um exemplo, coisa de 3 horas no sol, aquilo já se transformou numa bela gema amarela de ovo, né? Perfeito, é isso aí. Eu vou te falar o seguinte, eu comentei com você sobre essa fábrica que existe no Brasil. Essa fábrica é uma fábrica muito antiga. Ela teve alguns pontos de modernização, mas ela tem uma produção um pouco antiquada. Há 20 anos atrás, ninguém se importava se a resina epóxi era amarela ou muito clarinha. Então, essas resinas fabricadas no Brasil, elas têm uma tendência a já serem meio amareladas. Quando a gente mede coloração de resina epóxi, a gente tem uma escala que a gente chama de cor Gardner. Então, a mais clarinha é 1 e a mais amarelada vai para 3 ou 4. Essas que são fabricadas no Brasil, elas podem, dependendo do lote, já vir com Gardner 3. Então, se você pegar o frasco transparente, você já vai ver que ele já é levemente amarelado. Aí, para amarelar um pouco mais, é muito fácil. O mesma coisa o endurecedor. O endurecedor tem N famílias. Alguns endurecedores vão segurar mais o amarelamento, outros endurecedores vão ter uma tendência a amarelar mais rápido. Isso, estou falando, sem contar com aditivos, ações, proteções UV. Então, a própria resina ela já pode vir levemente amarelada, dependendo da sua origem. Sim, é verdade. O Arcosul Capixaba falou que usa epóxi para produção de lâminas para fabricação de arco e flecha. Essa para mim era nova. Perfeito. Dá uma excelente. Normalmente são ou madeiras coladas ou laminados com fibra de vidro ou fibra de carbono. Dão um excelente arco e flecha. Legal, essa daí eu não tinha conhecimento. Vou me perguntar justamente sobre a questão da dureza, mas é dureza com resistência, né? Por conta do impacto, provavelmente. Existe uma coisa que é muito chamada, o pessoal fala, que é micarta. Já ouviu falar em micarta? Não. Micartas são blocos de resina com um tecido, um jeans, por exemplo, para você fazer cabo de faca. Ele fica extremamente resistente e impermeável. Você pode dar uma martelada nessas micartas que eles não quebram. E aí o pessoal de cutelaria artesanal usa muito micarta, ou às vezes tem algumas pessoas que fazem blocos de resina ou resina com madeira para também fazer cabo de faca. É um mercado bastante interessante também, essa de cutelaria. Legal. Eu vou já começar aqui com o pessoal das perguntas, porque senão vai ter. Vão ficar chateados comigo aqui, que já perguntou umas 2 vezes aqui nos comentários. Acho que ela já está achando que eu estou ignorando ela. Eu vou Vambora. juntar 2 perguntas na realidade. Me perguntaram sobre a resina epóxi para confecção de orgonites. Primeiro, se gera o efeito piezoelétrico. Vou deixar espaço para você responder. Se ficar dúvida, eu tento ajudar com conhecimento mais não tão técnico. Tá. E aí perguntaram se é possível fazer orgonite com a resina epóxi. Então, acho que junta essas 2 perguntas aí. Bom, possível é porque tem gente que faz, né? Isso daí, assim, entenda, eu não sou especialista em orgonite, mas existe aí uma coisa que precisa ser avaliada. Muita gente fala, por exemplo, que prefere o poliéster justamente por esse efeito piezoelétrico. Por quê? Porque o poliéster ele sofre contração, em teoria ele faria a compressão dos elementos e daria esse efeito. Só que o epóxi também contrai, mas bem menos. O poliéster, ele em média contrai 5%, em casos muito extremos pode chegar a 10%. O epóxi normalmente não chega a 0,5%. Mas o poliéster,
existe um erro quando se fala em contração de poliéster. Por exemplo, eu tenho uma peça assim, aí eu encapsulei com resina. Então a pessoa acha que quando ela contrair, ela vai apertar essa peça. Não é assim que funciona a contração do poliéster. Na verdade, o poliéster ele está envolvido, mas ele contrai para dentro de si. Então ele não está comprimindo aquela peça, ele está encolhendo em todos os sentidos, ele é como se estivesse murchando. Então aquela peça que está ali dentro, na verdade, ela não está sofrendo compressão. Ela pode sofrer um deslocamento dependendo de como for a contração dela. Mas, como eu falei, eu não sou especialista em orgonite. Então, não sei isso daí. Eu estou falando quimicamente o que acontece. Tecnicamente, no orgonite, eu sou zero à esquerda. Eu conversei um pouquinho com o Diego da Ivete, que é um mestre no orgonite, né? É um profissional também sensacional, sem palavras para falar sobre o trabalho dele. Senão a gente vai ficar o dia inteiro também falando sobre o trabalho dele. Mas ele falou justamente sobre exatamente isso que você falou, sobre a questão da contração. Então, de acordo com o manual FISP e as fichas técnicas, você pode fazer orgonite sim com epóxi, não tem problema nenhum. Mas se você for pensar no resultado do orgonite, na ideia do efeito piezoelétrico, que nada mais é, me corrija se eu estiver errado, mas é fazer a pressão do metal. Então, você está pegando o metal que está lá dentro do orgonite, está comprimindo ele, para que, de certa forma, ele emane mais orgônio. Para quem acredita, não estou aqui para discutir se vai dar certo ou não, mas pensando nessa linha de raciocínio, a poliéster cristal realmente acaba tendo um pouquinho mais de resultado. Então, se a pessoa fizer 2 orgonites com as mesmas quantidades de materiais, tudo igual, porém uma com epóxi e uma com poliéster cristal, teoricamente a poliéster cristal vai emanar mais orgônio, ou seja, vai dar mais resultado do que a epóxi. Perfeito. Mas vai de crença e tudo mais, e esse realmente não é muito o objetivo da live. E tem uma coisa que eu já aprendi nesses meus 30 e tantos anos assim. Algumas coisas a gente fala que não deveria funcionar, e funciona. Já aconteceu muito comigo isso. Então eu falo assim, tá funcionando? Tá dando certo? Continua. Eu fui uma vez visitar uma empresa, uma indústria química, onde ele tinha remendado um tanque de ácido com uma resina cristal. Eu falei, meu Deus, não vai resistir. Olha, mas está aí já faz 3 meses. Tá dando certo? Então, perfeito. Continua. O que eu vou falar? Tá funcionando. Quem sou eu para dizer que ele não deve fazer? Se deu certo, continua. Né? Sim, eu acho muito legal você falar sobre isso, até porque quando eu comecei, eu acho que a principal pessoa que me ajudou, de certa forma, a fazer joia de leite foi justamente o fornecedor de resina. Porque eu falava que eu ia fazer joia de leite, ele falava, é impossível, Tassiana, você não vai conseguir. E eu ia e comprava resina, e ele dava risada, e aí, deu certo? Não, não deu certo. E perdi frascos e frascos de resina, e ele, já te falei, Tassiana, desiste. E aí ele falou a palavra-chave. Não. Oi, voltou. Voltou. E aí, quando eu consegui fazer a joia, ele olhou e falou, não acredito, Tassiana, traz aqui que eu preciso ver, eu quero ver. E aí ele pegava na mão e os químicos, né, do fabricante estavam loucos. E eu falei, olha, eu particularmente, sem o conhecimento técnico, não entendo por que isso é impossível. E a gente conversou, aí você fez a explicação, que basicamente a resina é como se fosse o óleo e o leite é basicamente como se fosse a água. E óleo com água não mistura, né? Mas a gente consegue fazer aí esse milagre e tem várias pessoas na live hoje que fazem a produção de joias de leite também. Perfeito, então, dando certo. Aqui pra... O que acontece é o seguinte, mesmo o óleo, ele não é miscível com água. Mas para quem teve um carro velho, que nem eu, antigamente o carro começava a dar problema, vazava e acaba misturando com a água do radiador. E acaba fazendo o que a gente chama de uma emulsão. Não é uma emulsão estável, porque um pequeno percentual, por mais que ele seja insolúvel, um pequeno percentual da água pode vir a ser miscível. Porém, o leite, ele é uma emulsão também. Ele é leite é água com gordura, então ele já é uma emulsão. Então ele tem na composição dele pequenos componentes que a gente chama de tensoativos, que seria parecido com um detergente, e que vai, em pequena quantidade, conseguir compatibilizar. Mas eu não sei como é que você faz, mas normalmente tem que ser quantidades muito pequenas. Porque se você exagerar muito, aí ele vai separar.
Sim, tem uma proporção diferenciada. Tem gente que desidrata o leite, tem gente que usa o leite líquido. A gente estava até começando numa discussão sobre isso no grupo, porque teoricamente o leite desidratado ele vai funcionar como um pigmento em pó. Porém, o leite líquido não funciona como um pigmento líquido. E essa é uma das perguntas que a gente queria trazer para você, que é justamente qual que é a diferença, por que o pigmento líquido mistura na resina? O que ele tem de diferente? Ele é um óleo, ele é o quê? Você diz os corantes que são vendidos para resina, é Sim, basicamente o veículo. Ele não é um veículo à base de água. Normalmente eles são veículos ou à base de óleos sintéticos ou algum tipo de solvente de baixa volatilidade, que vai fazer com que ele consiga misturar na resina. Então, aqueles, por exemplo, se você pegar aqueles de base água, aquelas bisnaguinhas, ele não vai misturar bem, porque a água ele não é compatível. Mas se você pegar uma que é usada para tintar óleo ou para tintas bases solvente em geral, ele vai até conseguir pigmentar um pouco. Talvez não dê a cobertura que você precise de um pigmento que seja próprio para epóxi, mas dá. Eu até fiz um vídeo, porque o pessoal veio falando, posso misturar resina acrílica no epóxi? Não é o melhor. Pode? Pode. Não é o melhor. Entendeu? O grande problema de você misturar produtos que têm água é que, eventualmente, ele pode separar, ele pode perder brilho, ele pode manchar, tudo depende da quantidade. Então, a água realmente não é compatível com a resina. Em pequena proporção, é isso que eu falei, ele vai conseguir dar uma leve misturada. Mas se você aumenta muito, você pode ter uma série de problemas. sim. E varia muito de leite para leite também, tá? Então, Também, alguns dependendo têm do mais gordura, outros têm mais água, enfim. Alguns é sim, só o colostro, praticamente. sim. O pessoal tá falando aqui que travou bem na hora que eu falei da palavra comentar de novo. Então, a palavra-chave que falaram é desiste. E essa foi a palavra que me fez manter no mercado da joia de leite. A dona Maria está perguntando aqui, qual que é o melhor pigmento ou corante para resina? Eu acho que o legal seria identificar qual resina, né? Ou falar pelo menos dos dois tipos. Na verdade, a maioria dos fornecedores de resina, tanto epóxi quanto poliéster, eles comercializam os pigmentos e corantes que foram largamente testados para isso. Eu, particularmente, acredito que é mais rápido, mais simples e mais fácil adquirir aquele corante ou pigmento que já foi testado e desenvolvido para aquela resina. Mas eu sei que o pessoal quer testar resina acrílica, resina de tela, a tinta a óleo, enfim. O que eu posso falar assim, se eu fosse comprar hoje para não perder tempo, eu compraria os pigmentos fornecidos porque me vende a resina. Sim. E aproveitando essa questão da mistura, tem um pessoal que também veio nas minhas caixinhas de pergunta, perguntando sobre a questão da resina epóxi e cristal. Tem uma galera que pensa em fazer uma peça maior, talvez, com a resina cristal, por conta até dela ser mais barata, e dar um banho só no epóxi para justamente fugir do acabamento. E tem muita gente que fala que não recomenda isso. E por que não recomenda? Porque é difícil você compatibilizar a aderência, até dá, mas não é uma tarefa simples. O epóxi, ele adere até relativamente bem no poliéster, mas primeiro ele vai ter que estar muito bem curado, para que ele não sofra mais contração. Porque se ela contrair, o epóxi não contrai junto, então ele vai acabar desplacando. Outra coisa, a maioria dos poliésteres, eu diria quase todos, na parte que ele fica em contato com o ar, ele sofre uma oxidação que forma uma pelinha, que é mais frágil. Se você jogar resina epóxi sobre isso, você está jogando a resina epóxi sobre uma parte frágil da resina, e que depois pode vir a desplacar também. Então, para você aplicar um epóxi sobre um poliéster, ele tem que estar muito bem curado, tem que estar lixado. Não sei se compensa pelo tempo que você vai ter que demorar e o trabalho que você vai ter que ter para conseguir o resultado que você quer. Mas dá, mas dá mais trabalho. Não sei se É, vale eu a pena. Eu fiz alguns testes faz um tempo já, e é justamente essa questão. Eu chamei de adesivo, porque fica mesmo a sensação de como se fosse uma peça de qualquer outro material e que fica adesivo em cima e com o tempo ela solta, né? Então, se ela cai, tem maior chance de soltar bem ali naquele miolinho. Tem alguns detalhezinhos que é um pouquinho mais chato. Até porque, dependendo do tipo de resina da marca,
mesmo sendo uma espessura super fininha de epóxi, aquele raios daquela fininha amarela e acaba com toda a peça. Então Também, tem essa também, questão também. Eu já vi também. muita peça amarelar só ali na borda mesmo, ali na superfície. Sim. Eu diria o seguinte, lixe da polimento no poliéster que o resultado vai ser melhor. Sim, é que tem algumas peças que às vezes dá um pouco mais de trabalho para lixar, tem mais detalhes, e aí fica um pouquinho complicado, né? É, assim, existe uma alternativa de pintura, tá? Mas, como eu falei, a resina tem que estar muito bem curada. Existe a possibilidade de você pintar tanto epóxi quanto poliéster com verniz de poliuretano alifático bicomponente. Esses tipos de vernizes são usados para pintar avião e para pintar barco. Tem alta resistência química, alta resistência à abrasão, alta resistência a amarelamento, alto custo. Mas eles são excelentes para acabamento. É um sistema de um verniz, onde você tem um catalisador, tem que dosar corretamente também. A única coisa que você tem que tomar cuidado assim, qualquer material de poliuretano, ele é muito suscetível à umidade. Então, se você compra um latão e demora muito para usar, ou não fecha direito, esse verniz, ele pode absorver a umidade do ar, e aí vai começar a formar bolha quando você aplicar, e não é bolha de mistura, é bolha de reação química. E aí não tem jeito, você perdeu essa tinta. Ai, gente, perguntaram aqui, que palavrão, verniz de quê mesmo? Ai, meu Deus. Verniz de poliuretano alifático bicomponente. Depois a gente tenta, você me manda, eu deixo escrito na live. Imagina o Depois eu seguinte, é verniz para pintar avião. Então, por exemplo, para você ter uma ideia. tá certo. Agora o pessoal está perguntando aqui de algo que pode apodrecer dentro da resina. Então, por um exemplo, cordão umbilical, ele embolora, o leite, se você deixa fora da geladeira, ele chega no momento em que ele começa a decompor. Outros materiais, como flores também. Então, gerou muita discussão sobre esse assunto, se essa mistura toda ela pode apodrecer ou não. Olha, Embolar. apodrecimento, ele é um processo através de micro-organismos. Se for micro-organismo anaeróbico, ele até pode conseguir, mas a maioria dos apodrecimentos são processos que a gente chama aeróbicos, precisa do oxigênio. Então, normalmente não vai acontecer o apodrecimento. O que pode acontecer, que eu já vi acontecer com insetos, tá? Você encapsula, eu já vi, por exemplo, quando eu comecei no laboratório, encapsulou uma aranha. A aranha está ali, ela não foi... Voltou. Voltou. Então, Que o que acontece é o seguinte, acontece? algumas resinas, elas são levemente permeáveis à umidade, muito leve. Então, você encapsulou um inseto ou uma flor ou algo parecido, pode acontecer, se ela não for desidratada, dela, com o tempo, perder essa umidade, lentamente ele conseguir migrar pelas paredes da resina e ela murchar e encolher e soltar da resina. Eu já vi isso acontecendo com inseto e até com flores. Por isso que, normalmente, se pede para desidratar bem. Agora, apodrecer é muito difícil, porque ele está confinado, ele não tem ali... o processo microbiano não acontece em local livre de oxigênio, normalmente. Sim, até porque, por um exemplo, né, pelo menos isso faz um pouquinho parte do meu processo. A maior parte das bactérias, elas não resistem a temperaturas baixas. E aí a gente faz um tratamento, congela primeiro o leite, justamente para essas bactérias morrerem. Então, assim, a chance de ter alguma bactéria nesse leite é muito baixa. A menos que essa bactéria, sei lá, você adquira essa bactéria no meio do processo, jogue lá para dentro do processo, mas, cara, uma bactéria para conseguir viver dentro de uma resina, que é um material não tão bacana do ponto de vista para a natureza, eu acho que é um pouquinho complicado. É pouco provável, como eu falei, a maioria das bactérias eles precisam do oxigênio. Existe o que chama de bactérias anaeróbicas que não precisam, mas normalmente nesses casos precisa do oxigênio. Ele está confinado ali, ele até tem, alguns micros de oxigênio, mas
depois acaba, morre, né? Então, é pouco provável que isso aconteça. A não ser que, assim, esteja o encapsulamento ficou muito fino demais e, eventualmente, essa casquinha possa ter algum rompimento ou microfissura. Aí você dá entrada para o oxigênio. Mas se ele estiver completamente envolvido, eu acho pouco provável. Sim. E agora, mudando um pouquinho de assunto, aquela questão, me perguntaram também, foi a Carol, sobre a questão que tem muita gente usando resina para enfeites decorativos para a cozinha. Então, aquelas tábuas de madeira com resina, se pode colocar alimento em cima, porque a gente sabe que é um componente inflamável, um componente que traz aí alguns riscos se a gente não tomar cuidado. Então, o que você tem a falar sobre as tábuas de resina? Bom, eu fiz um vídeo falando sobre tábuas de corte. Recentemente até publiquei um vídeo sobre isso. O que acontece é o seguinte, a maioria das resinas epóxi para artesanato, elas têm baixa toxicidade depois de curado. Então, se ela for devidamente dosado, devidamente aplicado, seco e curado, dificilmente ele vai liberar algum subproduto. E até nesse vídeo eu comento assim, é muito mais perigoso a tábua de madeira. Porque a tábua de madeira é porosa. Você não sabe por onde essa madeira passou. Até chegar em você, se algum animal passou por cima dele, se urinou em cima dele, se houve resto de comida. Você já pensou que aquela madeira porosa pode estar cheia de bactérias e substâncias que você não sabe? A resina, pelo contrário, ela é isenta de porosidades. Então, eventualmente, você vai colocar ali, fez o enfeite da tábua de corte, colocou, sei lá, o seu churrasco em cima. Uma carne de churrasco, por mais que a churrasqueira esteja aí a seus 300 graus, por ela ter umidade, ela não vai passar de 60, 80 graus. Ela não tem calor suficiente para fazer com que libere substância se a resina estiver bem curada. Então não vai ser isso que vai ser o problema. A gordurinha da picanha e o excesso de cerveja ou caipirinha é pior. Se você eventualmente passar a faca e cortar um pedaço da resina, a resina tem tanta resistência química que você vai engolir e vai liberar de novo, porque ele não vai ser dissolvido pelos nossos ácidos. Resina epóxi é utilizado para revestir tanques de ácidos. Então, assim, agora, você quer uma resina que tenha uma garantia grande? Tem resinas que têm laudos, principalmente americanos, do FDA. Existe. Então, é o Food and Drug Agency, ou Administration, não sei, coisa assim. Eles testam para fazer esse tipo de coisa. Existem resinas no mercado que têm esse laudo. Se você quer esse tipo de garantia, é só procurar que tem. Eu achei perfeito. Dando um link aqui, tem gente que, você já não gostava de tábuas de madeira, agora eu não uso nunca mais, mas pelo nome eu imagino que ela trabalha com resina, então aproveita, faz sua tábua. Tanto que você pode ver que em vários restaurantes e pizzaria é proibido usar aquele rolo de madeira. É um rolo de plástico. Por quê? Porque aquele rolo de madeira, ele é poroso, ele absorve bactérias, micro-organismos, e uma buchinha por cima não vai matar aquela bactéria que está dentro da porosidade. Sim. Eu acho que faz o link com uma das lives que eu fiz há bastante tempo atrás sobre a PLV, que é aquela restrição ao leite, né, que as crianças adquirem, e aí a mãe, quando amamenta, tem que ter todo um cuidado no período da alimentação. E elas comentam justamente sobre isso, porque pouquinho, tipo, proteína do leite fica grudada nas porosidades dos utensílios da cozinha e aquele pouquinho ela pode consumir e pode passar para a criança. Então faz total conexão com o que já teve de informação aqui. Falando ainda de cerveja, a Regilise falou. Falando ainda de cerveja, a Regilise falou aqui: bora lançar uma marca da sua cerveja. Eu tô curiosa agora. É que como químico eu faço a minha própria cerveja, né? No panelão mesmo. Eu já postei algumas vezes eu fazendo cerveja, acho que é por isso que ele está falando. Olha, vamos lá. Uma coisa que você falou dos bebês, existe uma polêmica no epóxi, que assim, existe aquelas mamadeiras de policarbonato que o pessoal falava do BPA, do bisfenol A, né? O epóxi, uma das matérias-primas dele é o bisfenol A.
Porém, diferente do policarbonato, o policarbonato você pega o bisfenol A e vai juntando um monte de bisfenol A para fazer o policarbonato da mamadeira. No epóxi, você pega o bisfenol A, reage com outro produto, que a gente chama de epicloridrina, e dessa junção tem o que a gente chama de uma macromolécula chamada de glicidil éter de bisfenol A. Por ela ser uma macromolécula, é muito difícil dela migrar, ela é muito grande, microscopicamente falando. E depois você ainda vai ligar ele com um endurecedor. Então, você praticamente não tem bisfenol A dentro da resina epóxi livre. Se tiver, é o que a gente chama de ppb, partes por bilhão. E ele está enclausurado dentro da resina. Para você conseguir fazer esse BPA migrar numa tábua de corte, você teria que pegar essa tábua de corte, talvez colocar ele numa estufa a 150 graus, para tentar liberar algo. Então, não tem esse tipo de perigo. Agora, se você vai fazer um prato, um copo, uma caneca, onde ele vai estar constantemente sendo utilizado com alimentos ou com bebidas, aí eu lhe aconselho a procurar uma resina que tenha certificação FDA, para você ter maior sossego. Sim, bacana. Se você puder falar um pouquinho mais sobre essa questão do tempo de cura, porque eu já cheguei a fazer cursos sobre resina e tem peças, né, enfeites que vão para aquário, por um exemplo, em que são feitos de resina. E aí o que acontece? A resina, ela solta lá um pouquinho dos gases dela, provavelmente porque ainda não foi curada 100%, e começa a matar os peixes. Eu já tive aquário marinho e cada peixinho custa aí para mais de 100, 200 reais no mínimo. Então você imagina a felicidade de você comprar um enfeite de 40 e matar um peixinho de 200. Eu já tive aquário também. Sei bem o que é isso. O que acontece é o seguinte, eu já fiz vários vídeos falando sobre cura, porque assim, o que interfere na secagem e cura de uma resina epóxi é o tipo, obviamente, ser mais ou menos reativo, volume e espessura e temperatura ambiente. Então, se você trabalha com um sistema que não é tão reativo, você fez uma peça pequena e o dia não está tão quente, é provável que ele seque, mas não cure. E há uma diferença. Você secar, você pôs a mão, parece que ele está firme. Mas ele não está curado, ele não está com o máximo da resistência química, mecânica e térmica dele. Então você acha que aquela peça seca está curada, você vai colocar na água, a água vai atacar, vai manchar. Então a cura do sistema, a gente costuma falar aqui, a 20 graus Celsius, a maioria das resinas cura em 7 dias. É relativo isso daí. Porque se a peça é muito pequena, ela não teve essa energia inicial, talvez esses 20 graus em 7 dias não dê. Se a peça é maior e teve... Voltou. Então, o que acontece também é o seguinte. O pessoal fala, mas aqui na minha região está fazendo 25 graus. Tá, fazendo 25 graus de dia. À noite também está 25 graus? De madrugada também está 25 graus? Normalmente, de noite e de madrugada, a temperatura cai. E aí a resina entra num estado de letargia. Ela para o processo de cura. Aí, de novo, de dia, ele vai até ele esquentar de novo, para começar a continuar a cura, vai demorar um tempo. Então, esses 7 dias pode virar 10, pode virar 20, pode virar 30. Por isso que, às vezes, para quem faz peça pequena, às vezes vale a pena fazer uma estufinha com lâmpada. Aí você garante isso o ano inteiro. É verdade. Estão perguntando aqui como é que você faz para saber se a peça ela foi seca ou foi curada. E foi várias pessoas que perguntaram. Perfeito. Existem algumas formas de você medir a cura da resina. Você pode medir por resistência química ou dureza. A resistência química, basicamente, é o que a gente chama de durômetro. Tem aparelhos que você pressiona e ele vai medir a dureza da resina. Simplesmente assim. Existe um nível de dureza que você consegue medir essa cura. E existe um modo mais simples, que na verdade é o seguinte. Pega um pedacinho de tecido, algodão, qualquer coisa, pinga um pouquinho de um thinner. Pega um cantinho e passa. Começou a atacar, não está curado. Se você passar e não atacar, ele está com uma boa cura. Tá, isso falando de epóxi, porque na cristal eu acho que o thinner ataca sempre, né? Ou eu estou errada? Não. Se tiver naquela parte de cima em contato com o oxigênio, ele vai atacar.
Se tiver numa parte onde ele não teve esse contato com oxigênio, ele também não ataca tão fácil assim, não. Você Tá, também mas e pode se ele esfregar que estiver ele vai aguentar bem. acabado, né? Se ele estiver lixado, porque tem aquela gordurinha, melequinha que fica na eporra Isso, cristal, e aquilo lá o thinner corrói que nem, sei lá, com que nem certeza. bala. Com certeza. Aquilo ali é uma película que sofre oxidação e que, se você não retirar, ele vai ser atacado mesmo. Agora, assim, é uma esfregadinha. Se você deixar de molho, por exemplo, poliéster no thinner, vai atacar completamente. Por isso que é uma esfregadinha rápida. Viu que está atacando, já parou, nem continua, né? Entendi, perfeito. E aí esse atacar, então, seria a questão de ficar mais opaco, por um exemplo. Você percebe que ele fica pegajoso, ou começa a grudar um pouco de fiapo, ou fica meio opaco, que nem você falou. Qualquer alteração é porque ele não está bem curado. Tá, bom saber. Gostei da dica. Perguntaram aqui se tem possibilidade de fazer acabamento uma peça com menos de 24 horas. Eu diria que essa pergunta seria mais fazer acabamento uma peça que não foi curada. Se fizer pós-cura, dá. Se fizer pós-cura, você consegue. A pós-cura, se você fizer 5, 6 horas de pós-cura, depois deixa esfriar, dá para fazer. Mas tem que fazer a pós-cura daí. Beleza. Bom, enquanto eu vou ver se o pessoal tem mais alguma dúvida, que aqui o que todo mundo trouxe basicamente matou, então eu tô chegando na última pergunta. E olha, Perfeito? passou com louvor em todas as dúvidas aqui, respondeu tudo com muita tranquilidade, muita calma. O pessoal mandou uma enxurrada de mensagens aqui, tive uma super dificuldade de conseguir acompanhar tudo. Então, se eu não respondi tudo e não interagi como eu costumo interagir, eu peço desculpas. E no caso, a última pergunta, Clóvis, é sobre a questão de um descarte adequado para resina. Perfeito, isso é muito importante. Fiz um vídeo sobre isso também, mas vamos lá. O que acontece é o seguinte, são produtos químicos. Se você tem pecinhas muito pequenininhas, primeiro eu diria o seguinte, não jogue resina fora. Se você tem pedacinhos pequenos de resina, tenta reaproveitar numa outra peça, usa a sua criatividade, complementa, não joga a resina fora. Agora, se eventualmente você precisar jogar pequenas partes catalisadas, pode jogar no lixo comum, porque é pouca coisa. Eles vão para aterro, são pequenas coisas. Porém, se você tiver um volume muito grande de resíduos, ou resina vencida que você quer jogar fora, ou embalagens que estão meladas que você quer jogar fora, existe o que a gente chama de logística reversa. Toda empresa que comercializa produtos químicos, ela tem que aceitar de volta resíduos e embalagens. Por quê? Assim como a minha indústria e qualquer outra indústria química, nós temos um certificado para descarte e contratamos uma empresa que faz o descarte adequado disso daí. Então, toda embalagem e resíduo de produto que precisa ser descartado, essa empresa recolhe, faz o descarte adequado, seja para aterro ou para incineração, e depois me manda um relatório dizendo de tudo que ele fez. Então, na verdade, é isso. Pequenas quantidades, tenta não jogar fora, tenta aproveitar. É dinheiro que você está jogando fora, né? Quando você for fazer uma peça, calcula direitinho mais ou menos o que você vai precisar para não ter muita sobra. Uma coisa que eu ouvi uma vez um artista plástico fazer é o seguinte, ele trabalhava com várias resinas e várias cores diferentes. Então ele misturava um pouco, sobrava um pouquinho, deixava endurecer e jogava fora. Aí eu falei para ele, poxa, mas, nossa, quanto você está jogando de dinheiro fora, né? Então o que você pode fazer? Usa criatividade, pega um molde de alguma coisa, vai jogando as sobrinhas. Aí depois você vai ter uma peça colorida. Uma vez eu vi um artista plástico também que ele fez o seguinte, ele pegou um tubo de PVC, ele envolveu com um filme desmoldante, toda a resina que sobrava ele ia jogando, ia jogando, ia jogando, ia jogando. Aí ficou uma barra enorme de resina. Aí depois ele pegou, foi na serra de fita, cortou em várias bolachinhas, lixou, poliu, pôs a marca dele e vendeu como descanso de copos. Coleções personalizadas únicas, porque nunca vai conseguir fazer igual. Ele fez de uma coisa que ele ia jogar fora algo de muito valor. Foi único. Então, pensa sempre em maximizar. Sobrou um pouquinho, deixa sempre alguma coisa ali para você poder jogar aquele pouquinho, para reaproveitar, para fazer um pingente, para fazer algo. Ou, se sobrou um pedacinho, você quebra ele em caquinhos e usa ele como enfeite. Tem gente que faz resina de várias cores, por exemplo, em mesas, resina de várias cores, em vez de colocar vidro, coloca resina de várias cores também.
Então, usa a criatividade para a primeira coisa, não ter resíduo. E se tiver, se você tem muito resíduo, você vai precisar tirar uma licença, que a gente chama de CADRE, contratar uma empresa de resíduos industriais para fazer essa coleta. Ou devolve para o seu fornecedor. A única coisa é que devolver para o seu fornecedor, o frete fica por sua conta. O seu fornecedor recebe, mas você tem que dar um jeito de levar até ele. Sim. Eu acho isso muito legal. Essa questão de reaproveitar. A gente tem uma cultura brasileira de muita abundância ainda. Então, as pessoas não sabem direito como reutilizar tudo. Isso não só para resina. Eu acho que essa questão de reaproveitar as coisas e evitar o descarte. Tem a questão de você perder dinheiro, você jogar dinheiro no lixo, mas eu acho que tem a questão também do gasto no geral. Então, toda vez que a pessoa joga um alimento fora, uma casca, alguma coisa que seja, tenta pensar um pouquinho, o consumo de água. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo deveria se preocupar um pouquinho. Lá fora não é assim, gente. A gente ainda não passou, de fato, por uma crise, né? Então, a gente não tem ainda esse conhecimento de dar valor para o alimento, de dar valor para uma água, de dar valor para uma resina, né? Então, vamos tentar focar um pouquinho nessa questão. Acho super válido. Eu vou deixar uma dica aqui. Existe um perfil muito grande, já não é um artesanato pequeno, que é o Sobral. O Sobral é sensacional sobre peças de resina e faz exatamente isso que você falou, a venda de itens, pedacinhos pequenininhos coloridos de resina lá e manda com a assinatura dele. E são peças caríssimas, de muito bom gosto. E que são, assim, uma loja sensacional. Então, dá uma olhadinha no Sobral, tenta se inspirar por lá e ver o que dá para fazer de misturinha. E achei super bacana essa proposta de levar a embalagem para o fornecedor. Eu, particularmente, não tinha esse conhecimento e acho isso super válido, porque justamente é a questão de você realmente focar no todo. Para quem aproveita quando você vai comprar matéria-prima, já leva de volta, ou junta algumas embalagens e depois tenta mandar em um frete só. Ou busca, porque provavelmente qualquer local que tenha produtos químicos tem que ter esse formulário aí, essa forma de descarte. Farmacêutica trabalha dessa forma. Então, tenta conversar. Quem sabe a pessoa tem algum local mais próximo, mesmo que não comercialize resina, talvez, quem sabe, né? Se comove aí. Não é uma coisa tão simples, mas é assim, toda indústria, não só química, toda indústria que comercializa alguma coisa em embalagem, existe uma necessidade dessa responsabilidade ambiental. Então, toda empresa ela tem que trabalhar no que a gente chama de logística reversa. A indústria química não foge disso. Então, se ela tem a... Então, e é isso. Quem quiser fazer essa descarte consciente, converse com o seu fornecedor. Acho bacana. Deu uma travadinha aqui, não consegui pegar todo o comentário. Às vezes, o que acontece é o seguinte, você está numa cidade muito distante, você comprou pela internet, mas às vezes você pode procurar conhecidos ou empresas que tenham na região, que fazem também descarte de resíduo químico, e fala, posso levar um pouquinho para você aí? Muitas empresas aceitam. Mas aí vai de você conhecer as pessoas, né? Vamos lá, tem mais duas perguntas aqui, deixa eu ver se a gente já respondeu. Tá, tem uma pergunta bacana aqui, que é a questão do catalisador. Se o catalisador amarela, significa que a mistura vai amarelar obrigatoriamente? Você diz do epóxi ou do poliéster? Deve ser o do epóxi, provavelmente. Provavelmente o epóxi, porque eu particularmente não vi poliéster amarelando. O peróxido de meca é raramente amarelo. Pode acontecer, mas é muito difícil. Olha, o que acontece é o seguinte, ele vai levar esse amarelamento para a resina, vai ter uma diluição. Se a resina estiver clarinha, percebe que você vai ter uma diluição desse amarelamento. Mas sim, a resina vai ficar amarelada em menor proporção, porque ele vai estar diluindo na resina. Tá bom. Bom, acho que é basicamente isso. Perfeito. Super, 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 super agradeço a sua participação. Eu não tenho nem palavras, Clóvis, eu sou mais fechada. Apesar desse jeitão meio descontraído, eu não tenho muito palavras. Eu venho do mundo de exatas também, eu sou engenheira de produção, então eu também não tenho muito. Estou aprendendo. Mas eu te agradeço o convite. Foi uma honra. Foi uma honra
ter feito essa primeira live. Gente, manda muito coração pro Clóvis, porque apesar de todos os vídeos no YouTube, foi a primeira live dele e ele deu um show aqui. Eu tô aqui besta. Obrigado. Teve muitas pessoas que comentaram aqui, te elogiaram, então realmente não consegui, mas fica aí um super elogio para você, porque muita gente Obrigado. te chamou de mestre, te elogiou. Apesar de todo esse seu conhecimento, você é uma pessoa assim super simples, super humilde, em que não pondera compartilhar esse conhecimento com a gente. Então, parabéns, super obrigado. A verdade é o seguinte, a gente está nessa vida muito passageira, né? Então, se a gente não conseguir compartilhar um pouco que a gente aprende no decorrer dessa vida, a gente passa meio em branco. Então, um pouco que a gente puder aprender, puder passar para outras pessoas, eu acho que faz sentido, mais sentido, né, na vida da gente. Tá certo. Duas últimas perguntas aqui que estão chorando aqui para eu fazer. Vamos lá. Perguntaram, poliéster pode ser usado em mesas? Depende. Vamos lá. Existem empresas que fazem mesas em poliéster, mas é a peça inteira, não é river table. O problema de se fazer river table com poliéster é aquela história. O poliéster tem baixa aderência, contrai, é mais quebradiço. Então, na hora que você fizer o rio, na hora que você fizer a movimentação, ele vai soltar, ele pode trincar. Então, não, mas aí tem empresas que há muito tempo fazem mesas inteiras de resina. Aí tudo bem, você não tem misturas com madeira. Aí você faz uma peça inteiriça, você pode lixar, polir, fazer de várias cores. Já vi mesas de poliéster branco, preto, verde, mas é peça inteiriça. Tá. E essa dúvida eu vou jogar e sair correndo, porque eu não tenho a mínima ideia do que estão falando aqui. Que é o Arquimedes. Perguntou, fala um pouco da resina de bisfenol. Não, na verdade, assim, a epóxi ela é feita ou com bisfenol A ou com bisfenol F. E existe a resina poliéster bisfenólica. Mas aí eu não sei o que ele está querendo saber. Porque o epóxi em si ele é feito de bisfenol. Bisfenol A ou bisfenol F. E no poliéster existe uma categoria de resina poliéster bisfenólica também. Ele Mas não falou que é tem. a F aqui. Resina de bisfenol F, perfeita. A resina de bisfenol F é uma resina mais nobre. Ela, naturalmente, ela já é mais líquida, ela é mais resistente mecanicamente, quimicamente. Eu trabalho com ele para algumas aplicações muito específicas, não é para uso de decoração e artesanato, porque ele é mais caro. Mas é uma excelente resina. Ela tem propriedades superiores à de bisfenol A, porém é mais cara. Tá? O que a Arquimedes faz, Arquimedes? Compartilha aqui com a gente, porque a gente está boiando aqui até para que serve essa resina. Se puder dar um exemplo de onde ela é usada. A bisfenol F? Isso. A bisfenol F ela é muito utilizada na área de construção civil e na área elétrica, pelas características dele de superioridade em termos de resistência mecânica, resistência química. Então, quando o de bisfenol A, que é o que a maioria conhece, está relativamente no limite e você quer algo a mais, você também pode fazer isso. Outra coisa, a gente conhece a resina de alta, média e baixa viscosidade. O que acontece é que eu pego a resina de alta, adiciono um produto chamado diluente reativo, eu tenho a de média. Adiciono mais diluente reativo, eu tenho a de baixa. Só que o diluente reativo, ele altera algumas propriedades. Então, não sei se as pessoas separaram, mas a resina de alta, ela costuma ficar mais dura que a resina de baixa, por causa desse diluente reativo. O bisfenol F, ele naturalmente já é mais líquida. Então, eu tenho uma resina mais líquida sem precisar colocar um diluente reativo. Tá certo. Bom, e agora perguntaram se ela é amarela, porque agora já tem gente pensando em fazer joia de leite com bisfenol. Pode amarelar, sim. Se não for feito modificações, pode amarelar, sim. Isso vai muito do endurecedor também, tá? Tem endurecedores que já são quase um mel. Para você, assim, a maioria das pessoas conhece para artesanato um tipo de família de endurecedores que são esses clarinhos. Mas o universo de endurecedores de resinas epóxi tem endurecedores parecendo mel, alguns pretos, alguns até esverdeados, enfim, existem vários tipos de endurecedores. Beleza, Clóvis. Meu, agradeço.
Imagina. Tenha uma ótima boa noite. Pra Para você quem chegou também. depois da live, para quem quiser acompanhar, eu geralmente tiro a live porque eu acho que é muita informação para as pessoas deixarem lá. Que tudo que é ilimitado, as pessoas deixam para consumir depois e ficam procrastinando e acabam deixando para nunca mais. Tá Então eu deixo certo. as lives salvas só por um período. Essa live, como teve muita informação, e foi uma live que eu acho que precisa assistir várias vezes para poder consumir ela, né, muito bem, se possível com cerveja, eu vou deixar essa live salva no meu perfil. Vou te Então, falar que para quem gosta de cerveja vale a pena fabricar, tá? só não passe seu endereço porque eu tô dando um pulo aí. A taça e hashtag cachaceira. É, mas super agradeço. Então, essa live vai ficar salva, vai ficar disponível lá no meu perfil para as pessoas poderem assistir, reassistir, descobrir um pouquinho mais sobre o que é a resina bisfenol, descobrir lá os aditivos que foram falados, formas de descarte. Então, essa live vai ficar disponível lá. Dá um pulinho lá no meu perfil e assiste ela por inteiro. Muito obrigada por todo mundo que participou, mandou dúvida lá no meu stories, mandou pelo Zap, mandou agora. Muito obrigada para todo mundo. E Clóvis, mega agradeço a sua Imagina. participação em peso Eu, nessa live, super completa. E fica o convite, gente, para vocês conhecerem o canal do YouTube do Clóvis. Ele não tá fazendo propaganda, eu tô falando isso de força e vontade, porque pelo que a gente percebeu na live, ele não é muito de fazer propaganda. Mas eu falo, gente, super recomendo o canal dele. É uma pessoa sensacional, repleto de conhecimento. E teve umas pessoas que perguntaram sobre o canal da Resina Cristal no YouTube. Se você puder falar qual que é o canal, na verdade, eu coloquei lá. Talvez se você colocar resina poliéster insaturada, deve aparecer. tá bom. Tá? E assim, como eu sempre falo nos meus vídeos, tendo dúvida, me manda um e-mail, faz um comentário, manda nas redes sociais, e eu tento ajudar o que for possível. Tenho certeza que tem muito para ajudar. Gente, super obrigada. Aí o pessoal tá perguntando qual que é a resina do Clóvis. Ele já falou que não vai falar. Não precisa, gente. Vocês vão encontrar muita resina no mercado, o que não falta é fornecedor de resina. É aquilo que eu falei. Só procura empresas que vocês possam ser parceiras, que vocês possam confiar. Só isso. Só mata uma dúvida, porque teve gente aqui que tava falando que é da Vipol. Não é a Vipol, é. Não, não. Então, olha, não quero ninguém comprando a resina da Vipol achando que é do Clóvis. Como eu falei, a Avipol não é minha, eu não trabalho na Avipol. Porém, eu conheço, vamos falar, eu conheço o pessoal da Avipol, eu conheço o pessoal da Redilize, eu conheço o pessoal da Resiquali, eu conheço o pessoal da Polipox, eu conheço o pessoal da Resipox, eu conheço o pessoal da Sicplas, enfim, eu conheço 30 anos de mercado, a gente acaba conhecendo mais ou menos quase todo mundo. Sim. Ohana, SP Art. Na verdade, o Ohana eu não conheço os donos, eu conheço o pai dos donos. Ah, sim. É, quem mais que tem aí? Sei lá, fala um nome aí. Tem a SP Arts, acho que todas as outras você falou. E tem a SPA, Duratec também. eu conheci o alemão há muito tempo atrás, mas com outro tipo de comercialização. Mas conheço também o alemão, que é o dono lá. Como é que é o nome dele? Meu Deus do céu. Só conhecia como apelido de alemão. Mas conheço também. E tem uma escondidinha lá perto da galeria do rock, que é a Duratec. Do Latex eu só conheço de nome. Eu fui uma vez só lá, muito tempo atrás, que é o Clemente, se eu não me engano, não é isso? Acho que é o Clemente que é o dono da do Latex. É Clemente? Não, Clemente acho que é da Sicplas. Enfim, faz muito tempo, gente. Tô ficando velho. Tem tantos outros, Persil Glass, CCI, Sulfibra, Epoxy Fiber, Ibex, Minas, Resina. Eu não conheço alguns novos que aparecem aí, por exemplo, ou talvez conheça e tenha nome novo. Eu vi uns aí falando no grupo, né? Lá no Facebook, falando de Epoxy Color, não conheço. Tem um outro VIP Resinas, também não conheço. Ah, enfim, na verdade, toda hora aparece. Sempre vai ter muita gente no mercado. O que eu só falo é o seguinte: procura ver se a empresa faz boas práticas,
se tem um químico responsável para cuidar direitinho disso, se ele te dá uma boa assistência, se ele faz a gestão correta dos produtos. Só isso. Tá certo. Ó, falaram que tem a Casa da Resina também em Belo Horizonte. Casa da Resina, conheço de conversar por telefone, não conheço o dono pessoalmente. Tinha o Mundo da Resina, que hoje se chama Minas Resina. Esse eu conheço a dona também. Enfim, gente, tem muita gente aí no mercado. Já Muita, deu muita. várias dicas aí. Super agradeço, Clóvis. Um mega beijo para você, uma ótima boa Muito noite grande. e até mais. Até. Tchau, obrigado pela oportunidade. Imagina, obrigada a você.